O livro de Neemias, no capítulo 8, versículo 6, declara-nos o seguinte: Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Numa pequena cidade do interior, tinha ali um grupo de fazendeiros e eles se deslocavam normalmente da sua cidade até uma outra para cultuar a Deus. Isto já faziam por muito tempo, anos, até que um dia eles encontraram com o superintendente da denominação e lhes fizeram um pedido que fundasse uma congregação lá nas proximidades para que eles pudessem se congregar mais perto de casa. O superintendente, olhando para aquele grupo de pequenos fazendeiros, ele disse: então eu tenho que mandar para vocês um grande pastor. O líder que estava se pronunciando disse: olha, o pessoal lá é meio exigente. Nós queremos um pastor que de joelhos ele toque o céu. Quando nós começamos a analisar essa narrativa, observamos que os homens têm uma forma diferente de selecionar candidatos ao ministério. Nos Estados Unidos, recentemente, um pastor, ele pediu licença da igreja e a diretoria teve que selecionar um novo pastor. Foi pedido o currículo de vários pastores. E currículo após currículo foi analisado. Um tinha diploma disso, era doutor em teologia, outro era escritor, outro era um excelente conferencista. Enfim, cada qual apresentava o seu inúmeros diplomas e certificados que tinham adquirido no decorrer dos tempos. Até que selecionaram aquele que tinha mais gabarito e um currículo mais completo. Em alguns outros lugares da terra, a seleção é feita de uma outra forma. Existem alguns lugares em que um pastor, quando morre, ele é substituído por outro, conforme a denominação determina. E assim é feito, nunca se indaga nada a respeito daquela pessoa. Já se conhecem, porque já é uma pessoa que já vem com uma folha corrida bonita, já trabalhou em várias igrejas, tudo muito bem. Agora, quando nós observamos a seleção divina, ela é um pouco diferente. Você observa, por exemplo, na escolha de Davi, na casa de Jessé. Os que ali estavam presentes, e cada um se apresentava da melhor maneira possível, você diz: não é esse, não é esse, não é esse, e foi buscar o mais simples que estava lá no campo. Quando nós observamos Moisés sendo escolhido, ele disse: Senhor, escolhe outro, eu não sei nem falar, mas é você mesmo que eu quero. Irmãos queridos, nós precisamos entender que no reino espiritual as coisas elas são diferentes do mundo material, do mundo físico. No mundo físico, quem mais vale é quem mais sabe, quem mais tem capacidade é quem mais tem possibilidades, enfim, mas no reino de Deus, Jesus declarou que aquele que quiser ser o maior, seja aquele que serve, aquele que venha servir, este sim. De maneiras que nós podemos entender perfeitamente que o que aqueles homens queriam, nada mais, nada menos do que a realidade da vida. Nós não queremos aqui um grande pastor, nós queremos aqui um pastor que de joelho ele possa tocar o céu. Nós queremos um homem de oração, nós queremos um homem da palavra, nós queremos um homem da consagração, nós queremos aquele homem que tenha amor aos perdidos, nós queremos uma pessoa que tenha dedicação à obra, e isto sim é o que nos interessa. Não é o pistolão de A ou B, ou a apresentação de X ou de Y, não. Nós não somos aqui contra a escolha de A ou B para determinadas funções, não.
Mas o que nós precisamos entender é que os pré-requisitos para uma função espiritual, ela tem que ser espiritual e não no sentido material. Se você fosse escolher um apóstolo São Paulo para o seu ministério, seria o último da fila, mas foi o primeiro que Deus escolheu para ser o príncipe dos apóstolos. Então nós temos que entender que o caminho de Deus, ele é diferente dos nossos caminhos. O que nós precisamos é orar para que Deus levante homens e mulheres que tenham amor e dedicação à sua obra, pessoas que de joelho toquem o céu, pessoas que orem e Deus responda, pessoas que Deus coloque na sua boca a sua palavra e seja aquilo que Deus está falando, pessoas que Deus use para profetizar e ela profetiza aquilo que Deus quer que seja profetizado. Não é nada encomendado, mas alguém de vida consagrada a serviço do reino. Isto sim é o que nos interessa. Portanto, irmãos, nós temos uma obrigação muito grande, como membro da igreja, orar para que Deus nos dê pastores segundo o seu coração. Amém? Pai Celestial, ajuda a tua igreja na face da terra. Tu sabes o quanto nós precisamos de uma liderança fiel a Ti, de homens e mulheres que têm o coração nas Tuas mãos, pessoas que falem as Tuas palavras, aqueles que tratem dos Teus assuntos como deve ser. Por isso, nós pedimos que o Senhor levante no Brasil e no mundo homens cheios da Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém.